Boa noite a todos. Então, boa noite, sejam bem-vindos à Casa Espírita Bezerra de Menezes. Vamos iniciar com a prece. Jesus, querido Mestre, nós te agradecemos, Senhor, por esta oportunidade, este momento de reflexão, de estudo do Seu Evangelho. Ampara, Senhor, todos aqueles que aqui estão. Ampare também todos aqueles que estão em nossos pensamentos. Ampare esta casa espírita, que ela possa continuar levando os seus ensinos, a tua luz a todos que aqui compareçam, que busquem a casa espírita, procurando um alívio, um consolo, um esclarecimento. Queremos agradecer aos bons espíritos que nos intuem, que nos orientam, que coordenam esta casa espírita. Agradecer a Jesus, nosso querido Mestre, e acima de tudo a Deus, nosso Criador. Graças a Deus, que Deus seja louvado, que assim seja. Bem, temos alguém aqui que está vindo pela primeira vez, não? Primeira vez? Também? Tá. Então deixa eu explicar como é que funciona a nossa casa. Nós temos alguns momentos que nós estamos abertos ao público, certo? Que são as segundas-feiras no tratamento espiritual. Então, às 8 horas das segundas-feiras, vocês podem vir à casa espírita. E aí vocês vão, se vocês têm desejo, né, de fazer um tratamento espiritual, e aí vocês vão passar por uma triagem, né, uma entrevista no tratamento espiritual, e a entrevistadora vai orientar vocês, né, sobre como seria o tratamento. Que normalmente consiste de assistir as palestras na terça-feira e na quarta-feira o tratamento espiritual. Então isso é às segundas-feiras, né, que ocorrem as triagens. As terças-feiras, que seria hoje, né, nós temos as palestras na nossa casa. E aí vocês chegando aqui, vocês têm 3 opções de palestras, como vocês devem ter visto, né? Então nós temos essa sala que é o Evangelho, uma sala temática, que vai abordar diversos temas do Espiritismo, e uma sala que vai fazer o estudo dos 4 Evangelhos. Após a palestra, nós temos a fluidoterapia, os passes. Então vocês permaneçam aqui. Está sendo na sala ainda, tá, né? Os passistas vêm aqui na sala, né? Em função do Covid. Antigamente vocês iam até a sala do passe. Agora, em função do Covid, os passistas vêm aqui, então vocês permaneçam aqui. A gente vai botar uma musiquinha, vocês permaneçam. Eles vão aplicar o passe, eles vão entrar na sala, aplicar o passe. Depois vocês podem beber água fluidificada. A gente faz uma prece final e aí sim que se encerra a palestra da noite. Então isso é na terça-feira. A quarta-feira ela é restrita, então, aos pacientes, as pessoas que iniciaram o tratamento na segunda-feira. Né? Também tem uma aulinha, tem os passes, tem toda a parte do tratamento. Às quartas-feiras também acontece a nossa escola de médios, né? Também para as pessoas que estão inscritas no Instituto da Mediunidade. E aí nós temos no sábado mais atividades. Então nós temos no sábado de manhã as práticas assistenciais. Nós temos também evangelização, mocidade, né? Aulinha para os pais. Funciona aqui, a gente tem um posto de assistência num bairro carente que a gente atende também, lá também com evangelização, com mocidade. Só que todos eles estão funcionando online, até o posto está funcionando online. Né? Eles têm uma internet lá, eles se reúnem na casa de uma pessoa que tem internet, no quintal, assim, né? E aí a gente passa a aula via online para eles, né? E a mocidade e a evangelização estão acontecendo online. Mas se vocês tiverem interesse, nos procurem, tá? Porque a gente passa o link, passa as informações todas para vocês poderem assistir. E nós temos também os cursos no sábado à noite, que também estão acontecendo online.
Os cursos a gente está terminando um semestre agora, então não valeria a pena vocês começarem, mas em agosto a gente começa os cursos novos. Então fiquem atentos, se vocês querem aprofundar o conhecimento de vocês do Espiritismo, aos sábados, às 6 da tarde, a gente tem os cursos. Okay? Bom, isso em resumo é como funciona a nossa casa espírita. Okay? Na terça-feira vocês podem trazer uma garrafinha de água também. Não precisa ser grande, né? Pode ser. Também se vocês quiserem. E aí vocês podem deixar ali na entrada, porque ela vai ser fluidificada e vocês podem levar para casa a água fluidificada também. Okay? Bom, hoje nós vamos falar, né, seguindo a nossa metodologia aqui. Então, essa sala aqui é o estudo do Evangelho. A gente estuda trechos do Evangelho segundo o Espiritismo, sequencialmente. Né? Então, quem veio semana passada, nós estudamos esse mesmo capítulo, né? Os itens 1 a 4. Agora nós estamos estudando os 5 a 8, que tratam, né, desse capítulo que chama-se Sede Perfeitos do Evangelho, trata da parábola do semeador. Então, em todo o Evangelho, tem somente 2 parábolas que Jesus já explicou, tá? Que é justamente a parábola do semeador e a parábola do joio e do trigo. E a gente fica se perguntando então, né, por que Jesus falava por parábolas e por que ele não explicou as outras parábolas? Né? Por que será? A gente sabe, né, que a parábola era vamos dizer assim, um método didático que Jesus utilizou, né? Porque a parábola é justamente isso, você pega o conhecido, né, e faz uma comparação com o desconhecido. Né? Esse que é o significado de parábola. Né? É pegar uma coisa conhecida e fazer uma comparação com o desconhecido. Então, Jesus usava as parábolas justamente para transmitir aquilo que era desconhecido para aquele povo, né, naquela época, que era a parte espiritual, e ele usava elementos, às vezes até do cotidiano dele. Então você vê muitas parábolas que vão tratar de natureza, né, vão ver elementos da natureza e tal, como essa aqui do semeador, né, que eram elementos, né, daquela época, né, a tecnologia não estava tão desenvolvida, então o homem vivia muito no campo, do cultivo do campo e tal. Então ele faz uma analogia com algo que era conhecido para eles, para tentar explicar alguma coisa não tão concreta, né, uma coisa mais abstrata, que é a espiritualidade, que é os sentimentos e tal. Então aí a gente tem um bom exemplo, a parábola do semeador. E Jesus, após contar essa parábola, ele falou para os discípulos, que os discípulos não entenderam. Tá? Inclusive, essa parábola, ela é a primeira parábola que aparece nos 3 evangelhos. Ela aparece em 3 evangelhos. Ela aparece em Mateus 13, em Marcos 4, e em Lucas capítulo 8. Mas é a primeira parábola registrada. Então, de todas, pode ser até que Jesus tenha contado uma outra parábola antes, mas a primeira que está registrada lá é justamente essa parábola do semeador. E lá, né, em Marcos, ele conta que os discípulos perguntaram para Jesus o que ele quis dizer. Né? Por que ele contava por parábolas, por que ele contava as coisas por parábolas e o que ele queria dizer com aquela parábola. E Jesus esperou a multidão, né? Multidão entre aspas, a multidão daquela época ir embora, né? E explicou para eles o seguinte, ele falou assim, ó, a vós vos é dado o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se lhes propõe em parábolas, para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que não suceda que se convertam e sejam perdoados. Está em Marcos capítulo 4. Nós, com o nosso orgulho, né, a gente interpretou isso, muitas vezes, como se Jesus estivesse ensinando por parábolas, porque ele queria que os outros não compreendessem, só os que o seguissem compreendessem a parábola. Mas isso parece até uma explicação muito egoísta, né, para Jesus fazer isso. Né? Só os que me seguem é que vão... A gente prefere a explicação que diz o seguinte, que nem todos eram capazes, e até hoje muitos não são capazes, né, de compreender o que Jesus queria ensinar. Às vezes a pessoa não está preparada ainda para aquele ensinamento.
Isso é verdade, porque muitas vezes a gente pega um livro, estuda um assunto uma primeira vez e a gente percebe parte daquele conteúdo, a gente consegue absorver parte daquele conteúdo. Quando a gente consegue depois adquirir outras bases e a gente volta naquele estudo, muitas vezes a gente compreende coisas que a gente leu, né? A gente viu, estava ali na nossa frente e a gente não percebeu naquele momento, não compreendeu. A gente olha de novo e fala, agora eu entendi, agora caiu a ficha, né? Então, assim também era a humanidade. E Jesus, né, com toda a sua sabedoria, sabia disso. Que muitas pessoas, se ele falasse com todas as letras, digamos assim, muitas pessoas não iam entender. E aquele ensinamento talvez até se perdesse. Então, ele fez uma alegoria, né, ele fez as parábolas, né, que tem uma certa beleza, né, são histórias que têm o seu lado belo, né, da natureza e tal, mas para que houvesse um ensino para aquela população, para aquele povo daquela época, mas que esse ensino também estivesse contido naquela história para outros que viriam depois, com outros entendimentos. Isso nos mostra que as parábolas, elas podem ter várias interpretações. E curiosamente, essa parábola aqui, ela foi explicada por Jesus. Né? Como eu falei, são só 2 parábolas que são explicadas no Evangelho. E as outras todas que não foram explicadas? E mesmo essa parábola aqui, ela não permite outras interpretações? Muitas vezes, em uma pequena frase da parábola, você consegue tirar outros ensinamentos. Quem é especialista nisso é Emmanuel. Emmanuel pega, às vezes, um pequeno trecho do Evangelho, e dali ele tira uma página inteira de ensinamentos. Hoje em dia, muitas pessoas estão fazendo isso, né? Fazendo estudo aprofundado do Evangelho. E a gente encontra na internet, procura lá miudinho, procura um vídeo na internet, onde eles pegam uma frase do Evangelho, contextualizam ela, né? Mas aí eles pegam aquela frase e dali eles vão tirando ensinamentos. Então o Evangelho é muito rico nisso, né? De interpretações, de conhecimento que você pode tirar. E aqui não podia ser diferente nessa parábola. Então eu pergunto para vocês conhecem a parábola do semeador? Já viram a parábola? Então vamos primeiro apresentar-lhes a parábola, né? Então, eis a parábola do semeador. Então ela diz assim: aquele que semeia saiu a semear, e semeando, uma parte da semente caiu ao longo do caminho, e os pássaros do céu vieram e a comeram. A outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque carecia de profundidade a terra onde havia caído. Mas levantando-se, o sol as queimou, e como não tinham raízes, secaram. Então, são várias etapas, né? A primeira, caiu no caminho e os pássaros comeram. A segunda caiu nas pedras, né? E o sol queimou, certo? E aí tem mais. Outra parte caiu entre espinheiros, e esses crescendo as abafaram. E uma quarta, finalmente, caiu em terra boa e produziu frutos, dando algumas sementes 100 por 1, outras 60 e outras 30. Ouça quem tem ouvidos de ouvir. Então, eis a parábola que Jesus contou. História simples, né? Semeador, semeou, 4 tipos de solos. E aí o próprio Jesus explicou essa parábola. Como é que ele explicou essa parábola? Ele falou assim, ó: o semeador semeia a palavra. Então ele começou a dizer para os apóstolos o seguinte, que isso que ele está semeando aqui é a palavra. Tem um sentido figurado por trás, ele está dizendo para eles. Ele está semeando a palavra. Os que se acham pelo caminho onde a palavra é semeada, né? Então vamos voltar aqui e ver aqui, ó, o que eram os que estavam no caminho. Ó. Então o caminho é esse que uma parte da semente caiu e os pássaros do céu vieram e comeram. Então, os que se acham pelo caminho onde a palavra é semeada, são aqueles de quem, depois de a terem ouvido, vindo logo Satanás, tira a palavra que neles tem sido semeada. Então o que a gente entende disso? Que são aquelas pessoas que ouvem, né, receberam a palavra, mas logo as tentações do mundo, né, os outros interesses materiais, né,
outra coisa os distraiu, né? E eles esqueceram aquilo ali. Né? É que nem a gente via aqui na palestra, acha bonita a palestra e tal, chega em casa, amanhã já esqueceu, já não sabe nem o que foi ensinado aqui não. Né? Então, o mundo, né? Os pássaros comeram a semente não brotou, né? Não vingou. Certo? A outra parte caiu em lugares pedregosos. Então, vamos ver o que Jesus falou. Igualmente, os semeados nos lugares pedregosos são aqueles que, ouvindo a palavra, imediatamente a recebem com alegria. Mas eles não têm em si raiz, duram pouco tempo. Depois, sobrevindo tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Então, somos nós, de novo, né? Ouvindo, né? Um ensinamento de Jesus e, imediatamente, né? Guardando ele, né? Mas aí a primeira dificuldade, né? A primeira tribulação, a primeira contradição, a primeira dúvida, a gente já esquece, certo? Então, esse é os lugares pedregosos. A gente gostava muito de fazer isso aí com as crianças na evangelização, né? A gente botava lá os solos, né? Botava um vaso cheio de mato, aí elas plantavam ali, plantavam no outro que era pedra, né? Plantava os feijõezinhos lá, né? E plantava numa terrinha boa lá, né? E na terrinha boa o feijãozinho crescia, né? E nos outros eles depois ficavam vendo crescer nas terrinhas, é bem legal. Então a outra parte, né, a terceira parte, ela caiu entre espinheiros. Então vamos ver o que Jesus fala. Os outros semeados entre os espinhos são os que ouvem a palavra e os cuidados do mundo, a sedução das riquezas e a cobiça de outras coisas, entrando, abafam a palavra e ela fica infrutífera. Então são aqueles que ouviram, entenderam, tá? Mas eles isso não os modificou, né? Eles não rendeu frutos, né? Aquilo não gerou neles alguma ação, certo? E aí, por último, né? Jesus fala ali os que caíram em boa terra, certo? Então, os semeados da boa terra são os que ouvem a palavra e a recebem, produzem fruto a 30, 60, 100 por um. Ok? Então, isso é Jesus explicando a própria parábola, certo? Aí a gente pergunta, né? O que essa parábola se aplica a nós? Certo? Então vamos ver aqui. Emmanuel nos ajudando a entender, né? Vou pular isso aqui. Não, vou ficar aqui mesmo. Para a gente entender o que essa palavra se aplica a nós, né? Porque a gente falou, né? Jesus falou por parábolas, tentando deixar uma mensagem, às vezes, que vai ser entendida muito depois. E cada parábola de Jesus tem uma aplicação para nós, as nossas vidas. Tem um ensinamento ali para a gente tirar. Daí a gente pergunta assim, qual é essa mensagem dessa parábola para nós? Né? Porque muitas vezes a gente também pensa assim, na parábola, poxa, fulano tinha que ver essa parábola, essa palestra, sei lá. A gente sempre aplica para o outro, né? E a gente sempre esquece da gente, certo? Então, o que isso se aplica para nós? Então, vamos deixar um pouco essa interpretação de Jesus e vamos focar, né? Porque a interpretação de Jesus, ela fala dos tipos de solo. Né? Então, a gente entende que nós somos os solos, certo? Mas, vamos ver a parábola do ponto de vista do semeador. E aí essa frase aqui, que é o início da parábola, ela diz bastante para a gente. Aquele que semeia, saiu a semear. Então, aí sim, vamos ver. A pergunta aqui, ó, de quem é o semeador? Então, quem é aquele que semeia, que saiu a semear? Quem é esse semeador? Emmanuel talvez nos ajude um pouco aqui a entender, certo? No livro Pão Nosso. É necessário, pois, que o discípulo sincero tome lições com o divino cultivador, abraçando-se ao arado da responsabilidade na luta edificante, sem dele retirar as mãos, de modo a evitar prejuízos graves à terra de si mesmo.
Então, a gente sabe que Jesus é o semeador por excelência, né? O grande semeador. O próprio João, né, o evangelista, o discípulo de Jesus, ele intitula Jesus como o Verbo. Tá? Se a gente for buscar lá no original do Evangelho, a palavra para indicar o verbo era logos. E logos é a mesma palavra que a gente usa para palavra. Também significa palavra. Então Jesus era a palavra. Certo? Se a gente lê um livro, né, bem famoso no Espiritismo, né, não sei quem conhece, chama-se A Caminho da Luz. Psicografia do Chico, né, desse mesmo espírito aí, Emmanuel. Esse livro ele conta a evolução da Terra do ponto de vista espiritual. É a história espiritual da Terra. Desde a sua formação até os dias de hoje e né, quais as perspectivas futuras do nosso planeta. E nesse livro, Emmanuel dá uma perspectiva de Jesus que vai muito além, né, desse espírito, né, evoluído que esteve aqui entre nós, né, ali no início do século, né, no início dos séculos. Né. Ele fala de Jesus como governador da Terra. Alguém que administra esse planeta desde a sua criação, quando ele se desprendeu do Sol para formar o planeta, Jesus já estava lá, né, coordenando essa formação do planeta. Então imagina isso, não é pouco tempo, né, gente? É bilhões de anos, né, que Jesus coordena isso aqui. Então ele estava preparando o campo, preparando a Terra, né, preparando esse planeta para recebermos, né, espíritos que viemos de outros planetas. Né? Muitas vezes porque não conseguimos acompanhar a evolução desses planetas, nós fomos colocados aqui na Terra, sob a supervisão desse mestre, para que nós, né, aqui nos encontrássemos, né, encontrássemos de novo o caminho da evolução, porque nós nos perdemos em algum momento. E de quando em quando Jesus enviava para nós os seus discípulos, né, semeando a luz divina entre nós. Até que um momento veio ele mesmo, pessoalmente, para semear a luz divina. Ou seja, fluir a palavra divina através de si. Né? E Jesus falou muitas vezes, né, que ninguém vai ao Pai senão através de mim, tal, mostrando que ele estava trazendo, né, esse ensinamento de Deus. E que todos os que vieram antes, né, vieram também sob a supervisão dele. Muitas vezes a gente pensa, né, então aí fugindo do semeador Jesus, né, dessa interpretação comum, vamos buscar outras interpretações do semeador. Muitas vezes a gente interpreta isso como os palestrantes, as pessoas que divulgam, né, sejam espíritas ou não, as pessoas que divulgam a palavra de Deus, certo? Mas nós não semeamos somente pelo que falamos. Então o semeador da palavra divina, né, ele não é só aquele, né, que faz palestras ou que fala sobre a sua religião para os outros. Vai muito além disso. Muitas vezes a gente transmite ideias mesmo sem palavras. Então a gente não precisa da palavra para a gente fluir Deus através de nós. Então talvez a gente precise entender melhor o que é isso, a semente, a palavra, certo? Então vamos evoluir um pouco aqui, ó. Eu tinha falado desse, né? Ó, meditemos nas oportunidades perdidas, nas chuvas de misericórdia que caíram sobre nós e que se foram sem qualquer aproveitamento para o nosso espírito. No sol de amor que nos vem vivificando há muitos milênios, nos adubos preciosos que temos recusados, por preferirmos a ociosidade e a indiferença. Né? Aqui nós como solo. Mas o que são as sementes, então, para a gente procurar entender melhor? Dessa via bendita e eterna procedem as sementes da luz celestial para os homens comuns. Faz-se imprescindível muita observação das criaturas para que o tesouro não lhes passe despercebido.
A semente santificante virá sempre entre as mais variadas circunstâncias. Então, por aqui, por Emmanuel, a gente consegue começar a entender, né, que a semente é qualquer coisa que desperte, né, em nós alguma coisa santificante, né, alguma coisa que nos melhore, certo? Então, por exemplo, o próprio Jesus teve momentos em que ele se calou. Quando ele foi preso lá no Getsemane, quando ele esteve diante de Pilatos, Jesus se calou. Mas o calar de Jesus, né, foi uma lição para nós. Né? Foi uma lição que ficou por muito tempo. Então, falar nem sempre, as palavras nem sempre são necessárias. Nós, como cristãos, nós semeamos em cada ato da nossa vida. Nós todos somos semeadores. Nós podemos fluir essa expressão divina através de nós. Mas para isso é preciso uma coisa. É preciso que a gente transforme o nosso próprio solo. Porque antes de cultivar o campo alheio, nós precisamos cultivar o nosso próprio campo. Quando esse Criador se expressa através de nós, né, através da nossa transformação, alcançando os outros filhos da criação, né, ou quando ele se expressa em nós, né, nos modificando, né, ou modificando os que nos rodeiam, nós somos todos em algum nível, né, ou em alguma circunstância da vida, semeadores. Então a semente ela é sempre o ponto de partida, né? Essa figura da semente, ela mostra o poder de transformação da natureza. Uma pequena semente é capaz de gerar árvores enormes, né? Árvores monstruosas, né? Então, quando Jesus fala que o semeador saiu a semear, ele está demonstrando ali uma tomada de consciência. Esse sair a semear é uma tomada de consciência, um despertar. Certo? É as pessoas saírem da sua vida autocentrada. Né? Como Platão diria, né? Sair da caverna escura. Né? Platão usava essa alusão da caverna escura. Né? Então, sair dessa caverna escura, ou como a gente pode fazer outra analogia com Lázaro, né? que foi ressuscitado por Jesus, então sair do túmulo. Né? Sair da morte, né? Porque muitas vezes a gente vive a morte em vida, né? Sair da morte para a verdadeira vida. Então, ao invés da gente pensar, né, como a gente faz muitas vezes, como é que essa pessoa pode me servir, no que eu posso me beneficiar dessa pessoa, né, a gente sair desse autocentro, né, é a gente inverter esse pensamento. É assim, como é que eu posso ajudar esta pessoa? O que essa pessoa precisa? O que eu posso ser útil a essa pessoa? É nos tirar do centro dos nossos pensamentos. Isso a gente pode fazer no âmbito familiar também, né? Então, ao invés de pensar no que os nossos familiares têm que fazer para que eu tenha felicidade e a paz no meu lar, eu posso pensar no que eu posso fazer para fazer aquele coração querido, aquela pessoa que eu amo, que está no meu lar, mais feliz. E por incrível que pareça, quando a gente pensa assim, a gente recebe em retribuição a felicidade também. Então, muitas vezes a gente é muito autocentrado, querendo sempre tudo para nós, e não percebe que isso muitas vezes é a causa da nossa infelicidade. Né? Porque a gente causa a infelicidade daqueles que estão ao nosso redor, e isso acaba nos atingindo. Então, voltando aqui em Emmanuel, a gente pode se perguntar também, aonde é que está esse campo? Né? Que campo é esse? Né? E Emmanuel fala, se o terreno do teu coração vive ocupado por ervas daninhas e já recebeste o princípio celeste, cultiva-o com devotamento, abrigando nas leiras de tua alma. O verbo humano pode falhar, mas a palavra do Senhor é imperecível. O campo do Cristo é a região de atividade incessante e intensa. Então nós devemos cultivar esse nosso campo, tá? Para que primeiro esta semente divina, ela brote em nós. E aí sim,
né, nós seremos capazes de espalhar, né, espalhar a palavra divina para os outros, de sermos verdadeiros semeadores. Kardec, ele fala que o verdadeiro bem, ele se ancora no bem comum. Então, o que nós devemos fazer, então, antes da semeadura? Assim como o Arnaldo promete serviço, disciplina, aflição e cansaço, não se deve esquecer que depois deles chegam semeaduras e colheitas, pães no prato e celeiros guarnecidos. Então, cabe a nós, né, esse esforço, né, é o que ele falou ali, sair a semear. Esse esforço, né, de disciplina, de serviço, né, que vai nos gerar aflição, cansaço, né, sair do comodismo para nos modificarmos, nos transformarmos. Tá? Porque só depois disso é que a gente vai poder fazer a semeadura. Tem uma passagem do livro Ação e Reação, já finalizando aqui a nossa palestra, né? No livro Ação e Reação, de André Luiz, também psicografia do Chico Xavier, onde o ministro Sanzio, ele responde a uma pergunta do Hilário. Hilário tinha perguntado para ele o que era o bem. E ele responde assim, ó, o bem é a justiça, o progresso, a felicidade e a paz para todas as criaturas do nosso caminho. E aí o Hilário, que sempre perguntava mais, né, ele falou assim, tá, mas e o mal? O que é o mal? E o Sanzio fala assim, ó, é tudo isso, mas só para nós. Olha que legal isso aqui, ó. O bem é a justiça, o progresso, a felicidade e a paz para todas as criaturas do nosso caminho, para os outros. E o mal é quando a gente quer tudo isso só para nós. Quando a gente quer a justiça só para nós. Né? Quantos obsessores estão aí há milênios perseguindo, né, os seus obsedados atrás de justiça? Eles querem justiça para eles, esquecendo tanto mal eles causaram a outros. Mas o que interessa é a justiça para ele. Ele foi injustiçado, a pessoa tem que pagar isso para ele. É autocentrado de novo, né? Quando é para ele, né? A felicidade, quando eu quero a felicidade só para mim. Quando eu quero que os outros me deixem em paz, né? Só eu, certo? Quando eu quero tudo isso só para mim. Quando a gente quer isso tudo para os outros, muda toda a situação. Então, nós busquemos, né, essa transformação, tá? Em nós mesmos primeiro, para que a gente se torne verdadeiros semeadores, né? Fluindo essa expressão divina, né? Fluindo a beleza divina através de nós, em cada pequenino ato de nossa vida. Então, em cada pequenino ato de nossa vida, nós podemos ser semeadores. E essa é a grande lição dessa parábola de Jesus. Ok? Dúvidas? Perguntas? Comentários? Tranquilo? Então tá. Então agora a gente vai botar uma musiquinha. Eu ponho aqui, né? Você põe? Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável, que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus, dia claro,
Os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada.